Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre os escoteiros. Uma breve história, não vou me aprofundar muito porque eu não sou especialista nisso. Sempre achei o movimento escoteiro uma coisa muito interessante. A palavra escoteiro deriva-se do inglês scout, que é um explorador, o cara que vai à frente. Esses caras eram tropas coloniais, eram tropas nativas. O Robert Baden-Powell, ele era um oficial inglês, general, que lutou nas guerras africanas. E ele comandou tropas africanas nativas. Essas tropas iam à frente fazendo reconhecimento e viviam do terreno. Eles não tinham suprimentos para viver ali, então eles se adaptaram com o que tinham. Então, os escoteiros, só que quando fazem um acampamento de escoteiro, é o bivac que eles faziam. E ali eles tinham que produzir a sua alimentação, seus abrigos, a caça. Então, os escoteiros que Baden-Powell criou quando voltou para a Inglaterra, ele escreve um livro sobre isso, que é a Bíblia dos escoteiros. As explorações que ele conta, como você vai fazer, os escoteiros farão, aquele negócio todo. No Brasil, o movimento escoteiro chegou até bem cedo. O primeiro registro do movimento escoteiro foi em dezembro de 1909, em uma publicação da Revista Ilustrada, que na verdade o nome é Ilustração Brasileira. A Revista Ilustrada é outra, do Ângelo Agostinho. Essa revista chama Ilustração Brasileira, que trazia o acampamento Brausen, que é o acampamento mãe dos escoteiros. Em 1910, esses militares estavam lá e acabaram conhecendo o acampamento, o escotismo, e ficaram admirados com aquilo. Eles adoraram aquele movimento. Quando o Minas Gerais voltou para o Brasil, a tropa já estava já adestrada, eles vieram para o Brasil e fundaram aqui no Rio de Janeiro o primeiro movimento escoteiro, né, que foi do dia 17 de abril de 1910. Mas o nome ainda era em inglês, eles ainda falavam o nome ainda, Centro de Boy Scouts do Brasil. E tinha sua sede ali perto do Cais do Porto, que era uma casinha bem pobre, como vocês estão vendo aí, era uma casinha pequenininha, número 13 da rua Chicharro, no Catumbi. E ficou ali por algum tempo. E eles conseguiram trazer essa ideia dos escoteiros para cá. A imprensa da capital, então, elogiava muito essas ideias do centro de escotismo, isso foi muito legal. Mas o nome escoteiro surgiu em São Paulo, por causa do Dr. Mário Sérgio Gardim, fundador da Associação Brasileira de Escotismo. E a sede era lá em São Paulo. Ele troca o nome em inglês, Scout, que é explorador, batedor, por escoteiro. O escoteiro tem o mesmo sentido aqui também, era um sentido militar, só que não eram tropas nativas. Eles faziam a mesma coisa que as tropas nativas, que iam à frente, eram batedores, conhecedores do terreno e viviam praticamente da mesma coisa. E eles aproveitam para chamar as meninas de bandeirantes. Se a gente parar para pensar, os bandeirantes também são escoteiros. Eles vivem do terreno, conhecem a região, eles sabem fazer acampamento deles lá. Então, essas coisas eram muito parecidas. Então, surgiu aqui no Brasil. E o movimento escoteiro no Brasil foi muito forte. Ainda é forte, mas ele teve um período muito, assim, quase todo menino queria ser escoteiro. E até surgiu os escoteiros do mar, que é a versão do mar. E o movimento escoteiro tem umas coisas, assim, bem interessantes. Tipo o chapelão. Todo mundo pensa que aquele chapelão, que eu acho muito legal, foi criado por Baden-Powell. Na verdade, não. Aquele chapelão foi criado
nos Estados Unidos para para guarda, os policiais usavam aquilo, polícia montada canadense usava, e durante a guerra no Quênia, os escoteiros, que eram os africanos, começaram a usar o chapelão. No Brasil, ele era um sucesso. Esse chapelão até acabou, né? Porque a fábrica faliu. Essa fábrica não tinha demanda para isso. E o movimento escoteiro se espalhou pelo mundo inteiro. São mais de 40 países que existem escoteiros. Eu coloquei alguns, só aqueles dois ali, para vocês olharem. É uma foto antiga, que os meninos de boina são de Portugal. E esses com lenço vermelho são chamados de pioneiros. Eram nos países, antigos países comunistas do leste europeu, não tinha escoteiro, mas tinha os pioneiros. O movimento escoteiro deu uma parada com a Primeira Guerra Mundial. Ele só volta forte mesmo nos anos 20. E nos anos 30, o movimento escoteiro é apropriado pelos... Eu não posso falar um nome, né? A plataforma não deixa. É apropriado pelo cara do bigodinho. Ele cria um grupo de juventude, a juventude do bigodinho, já que eu não posso falar esse nome, que a plataforma vai me dar um strike aqui. Então, o movimento escoteiro foi copiado, então eles eram os escoteiros do mal. E no Brasil, isso teve um problema também, ocorreu um problema, porque a faca que era usada pelos escoteiros brasileiros, eu até tinha uma, essa faca era a cópia quase exata do movimento da juventude do bigodinho. Essa faca era igualzinha, era muito utilizada por escoteiros no sul do país. E o uniforme dos escoteiros lembra muito o uniforme dos nazistas. Acabei falando, né? Lembra muito o uniforme da juventude do bigodinho. Então, se trocou o uniforme. Um dos motivos da troca do uniforme é esse. Por isso que a gente usa esse uniforme azul, que vocês estão vendo. Porque foi muito associado a grupos fascistas, esse uniforme. Trocar a faca. Eu acredito, por favor, se tem algum escoteiro aqui no grupo, me explica mais fácil se existe uma faca oficial. Porque essa faca era considerada oficial entre os escoteiros brasileiros. E foi banida, essa faca foi banida. O chapéu saiu de uso, o pessoal usa boné, simplesmente porque a fábrica faliu. Se ainda existem escoteiros brasileiros que ainda mantêm uniforme clássico, eu até gostaria de conhecer. Outra coisa muito interessante dos escoteiros são os sinais de mão. Esses sinais de mão que eles usam, o mais famoso é o aperto de mão, que foi criado na África ainda, porque quando Baden-Powell foi apertar a mão de um achante, que é um guerreiro, ele não tira a mão das armas, ele não aperta a mão com a mão direita, ele aperta a mão com a mão esquerda. No Brasil tem essa troca de dedos, faz essa troca de dedos. Já nos Estados Unidos não, como você pode ver na foto e no desenho, é bem diferente o comprimento aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Eles utilizam ainda a mão esquerda para cumprimentar, fazer o aperto de mão, mas o toque, aquele toque de entrelaçar os dedos, os americanos não fazem. E tem muito simbolismo essas coisas. Um dos motivos é que Baden-Powell era maçom. Ele gostava desses símbolos. Então tem a continência dos escoteiros, que representa a flor de lis, e vários outros. As leis dos escoteiros, você pode interpretar toda a lei dos escoteiros pelo movimento de mãos, como está aí na imagem, você pode ver isso. E o movimento escoteiro é uma das coisas mais interessantes que tem aqui para a juventude. Eu sou um fã disso, do movimento escoteiro, não fui escoteiro, mas eu tenho que dar meu braço a torcer, porque graças ao Manual do Escoteiro Mirim, que é uma coisa que eu li na infância, me salvou de um sufoco quando eu estava no exército. Se não fosse o manual, eu tinha me perdido na mata, porque a instrução
do Exército não foi tão completa quanto a do Manual do Escoteiro Mirim. Eu consegui sair daquela enrascada graças aos conhecimentos de Baden-Powell. Então, eu me curvo ao Manual do Escoteiro Mirim e espero que vocês tenham gostado dessa aventura. E essa aventura eu tenho que prestar homenagem ao grupo de escoteiros 197, que é o grupo de escoteiros Joaquim Lavoura. Então, esse vídeo é em homenagem a essa turma, uma turma muito bacana, uma turma muito legal. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.